Casamento entre primos é pecado? Não, casar com primo não é pecado. A Bíblia não proíbe o casamento entre primos, mas proíbe entre parentes mais próximos. No entanto, é importante analisar cada caso antes de tomar uma decisão. O casamento entre primos em segundo ou terceiro grau não é errado, porque já são parentes mais distantes. O casamento entre primos em primeiro grau é mais controverso e precisa ser analisado com cuidado. Então antes vamos analisar quais os relacionamentos são proibidos nas Escrituras. A Bíblia condena o namoro e casamento entre parentes mais próximos. No entanto, não se fala nada especificamente sobre relacionamento entre primos. Segundo a lei de Moisés, em Levítico, capítulo 18, versículos 6 ao 16, é proibido o casamento entre parentes próximos, que são os que são considerados incestos, como pais e filhos, padrastos e enteados, irmãos ou meio-irmãos, avós e netos, tios e sobrinhos, sogros e genros, noras, cunhados, marido ou esposa do irmão. Na Bíblia, casar com primo é incesto? Então vamos responder essa pergunta. Casar com primo em primeiro grau não é listado como incesto, e não há nenhuma regra no Velho e nem no Novo Testamento que diga que é proibido. Por outro lado, depende da nossa definição de parente próximo. Parece que os israelitas não viam os primos como parentes próximos. Era bastante comum o casamento entre primos em primeiro grau, mas as escrituras também não diz se era certo ou não. Ou seja, apenas era um fato que ocorria de maneira descritiva e não prescritiva. A Bíblia, no caso, não ensina e não fala que deve casar primo com primo, porém apenas descreve que ocorria tais uniões. Então você pode perguntar, será que pode casar com primo ou prima? A Bíblia não dá uma resposta clara, por isso é uma questão de consciência, como está em Romanos capítulo 14, versículo 12. Antes de decidir sobre se relacionar com o primo ou não, faça algumas perguntas. É legal? No Brasil, o casamento entre primos em primeiro grau é permitido, mas em alguns casos ou outros países é proibido. Se você mora no outro país, descubram o que a lei diz. A Bíblia diz que devemos obedecer à lei. Tito capítulo 3, versículo 1. A família aprova? Sempre que possível é bom ter o apoio da família para o casamento. Se a família não aprovar, descubra o porquê e tente resolver a situação antes de se casar. Ok, então respondido essa questão sobre casamento de primos. Agora a segunda questão é sobre também casamento, se é pecado casar apenas no civil. Então a resposta é não, não é pecado casar só no civil, mas receber a bênção de Deus é muito importante para o casamento, mesmo que seja um momento simples e pequeno. É bom ter uma cerimônia religiosa. Deus deve estar no centro do casamento cristão. Mas de todo fato, o casamento civil já é uma confissão pública perante a sociedade sobre o casamento. Também a Bíblia fala sobre casamento civil? Essa é uma pergunta interessante. Não, a Bíblia não fala sobre o casamento civil. Nos tempos da Bíblia, o casamento era uma cerimônia que não precisava de reconhecimento do governo. O casamento religioso era oficial. A distinção entre casamento civil e casamento religioso surgiu para impor algumas ordens e não discriminar as diferentes religiões. A cerimônia do casamento budista é muito diferente do casamento evangélico. Por exemplo, o governo precisa de uma regra universal para reconhecer um casamento como sendo oficial, independentemente do tipo de cerimônia religiosa. O casamento civil serve também para impedir abusos, como o casamento de crianças ou casamento com vários cônjuges ao mesmo tempo. Então você pode se perguntar, por que casar no civil? Para oficializar. O governo só reconhece o casamento civil. Sem a cerimônia civil, legalmente você é solteiro. Outra questão também é para a proteção. O casamento civil dá direitos especiais ao casal, como guarda conjunta dos filhos, e também para ser um testemunho. Casar no civil prova que o casal quer um compromisso sério e reconhecido por todos na sociedade. E outra questão é por que tem que ter um casamento religioso. Um casamento firme precisa ter Deus no centro, no comando. O casamento religioso serve para mostrar a aceitação do casal dos valores bíblicos sobre o casamento. Na Bíblia, o casamento é mais que um contrato legal. É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. O casamento civil, por exemplo, aceita qualquer religião ou filosofia. O casamento religioso afirma o compromisso do casal com Deus. O casal pede a bênção de Deus sobre seu casamento,
como está em Mateus capítulo 19, versículo 6. O casamento religioso não precisa ser muito caro e complicado, pode ser algo simples e íntimo. O importante é dar prioridade a Deus, não ao tamanho da festa. Então, amados e queridos irmãos em Cristo, essas foram duas questões polêmicas e recorrentes que trouxemos aqui para este vídeo de hoje, sobre o casamento com primos e também sobre a questão do casamento civil e do casamento religioso. Se tiver alguma dúvida, você pode compartilhar esse vídeo para seus amigos cristãos que também possam ter alguma dúvida sobre esse quesito, sobre esse assunto, certo? Então, se ficou até o final, agradeço a sua companhia, que Deus lhe abençoe. Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho de notificação e venha com a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, certo? Fazemos aqui vários temas sobre usos e costumes e outros temas sobre as escrituras sagradas. Então, peço que você se inscreva no canal, também compartilhe o vídeo e que Deus lhe abençoe ricamente sua vida. Então, terminamos aqui com esse tema e você deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, para a gente poder interagir, ok? Então, temos fazendo mais vídeos aqui também, fazemos vários temas, vários assuntos recorrentes e relevantes para a sociedade, certo? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.